Fala, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui quem está falando com você é o professor Geraldo Fernandes. Na telinha aí o meu Instagram e QR Codes para que vocês possam acompanhar aí na rede social, nos grupos, no Discord, saiba tudo que está acontecendo aí nos bastidores antes de todo mundo e também aproveita para discutir suas dúvidas, né? Tirar elas. Por que ficar com dúvida? Por quê? Porque escaneia o QR Code, entra lá e tire suas dúvidas. É ou não é? Bom, aula de hoje, aula de número 7 dessa playlist aí de pontapé inicial com Arduino. Bom, o que nós vamos discutir aqui hoje? Controle de motores. Isso, chegou o grande momento. Vamos discutir motores. Bom, os motores, né? A gente fala aí de controlar motor e tudo mais. A gente tem alguns modelos de motor. A gente tem motor de corrente contínua, motores de corrente alternada, né? Nesse caso, para a robótica educacional, nós vamos trabalhar os motores de corrente contínua, certo? Esses motores você encontra em vários lugares. Aquele motorzinho que faz o CD, né, sair lá naquela gavetinha é um motor DC. O motor de carrinho de controle remoto, então aquele carrinho que você controla remotamente, que faz aquelas brincadeiras lá, é um motor de corrente contínua. Por exemplo, motores de drone, né? São motores de corrente contínua e por aí vai. São uma infinidade de exemplos que nós temos de motores, tá certo? Bom, para a gente controlar um motor, nós precisamos de um driver. Então eu vou começar essa aula falando sobre o motor de corrente contínua. Mas antes, vou pedir aqui para você que ainda não é inscrito no canal, deixa o seu like, vai, colabora, ó, tá aí no cantinho aqui, ó, se inscreva. Vamos colocar de novo? Né? Se você considera esse conteúdo relevante para você, toque o sininho, né? Seja avisado aí de outras aulas e sempre estamos postando aulas aqui no canal, tá certo? Então, sem mais delongas, o que eu vou colocar vocês aqui na tela do meu aparato. Então, vamos lá. Ó, aqui tem alguns exemplos, tá? Esses exemplos aí, nós temos aqui esse carinha, ele é um motor igual esse daqui, é um motor DC, tá? Então, geralmente você vai ter esse motorzinho aqui funcionando em CDs, em HDs e por aí vai. Aí tem vários tamanhos, dimensões, né? Para determinada aplicação, mas você tem ele como sendo o quê? Um motorzinho, um eixo e dois polos, positivo e negativo, tá certo? Então isso daqui é um motor DC. Para você ter ideia, esse cara aqui, ele é um motor DC com uma caixa de engrenagem. Então aqui é uma caixa de engrenagem que aumenta o torque dele. Então eu vou tirar aqui para que você veja. Ó, é um motor DC. O eixo tem uma engrenaginha e nós temos aqui os dois polos. Então isso é um motor DC, motor Direct Current, ou seja, um motor de corrente contínua. No Brasil chamamos de motor CC. Bom, além desse, nós temos aqui motores de passo. Ó. Isso daqui geralmente usado em CNC, laser, em router, impressora 3D, entre outros projetinhos. Nós vamos fazer vídeos explicando cada motorzinho desse aqui no canal. Hoje o objetivo é trazer para leigos, né? Então vamos trazer aí conteúdo básico para que você aprenda a ligar o motor, tá certo? Então nós temos esse outro aqui que nós vamos falar hoje também, que é o servomotor. O servomotor, ele tem basicamente aqui uma plaquinha eletrônica onde tem um potenciômetro. Aqui, ó, onde ele tem um potenciômetro que ele lê aonde ele está e consegue trabalhar então graus. Então eu consigo ter uma precisão muito grande com esse tipo de motor. Esse daqui é o modelo servo de 9 gramas, é o SG90.
muito utilizado aí para fazer projetinhos de robótica, principalmente educacional, tá? Então esse carinha aqui, ele também tem uma caixa de redução, ele tem um motorzinho aqui dentro e um potenciômetro onde nós controlamos o grau. Esse cara, ele é de 0 a 180 graus. Existem servomotores em que dão 360 graus. Esse modelo aqui em específico é de 0 a 180 graus. Bom, para a gente controlar motores, nós precisamos de ponte H. E nós temos vários modelos, tá? Nós temos modelos que são Shield. O que é uma Shield? É um modelo de controle de sensores. No caso aqui, ele controla o driver do motor. Então, nós temos aqui drivers, onde a gente controla o motor, tá certo? Vou colocar você aqui no microscópio. Vamos lá, vamos preparar o microscópio aqui rapidão. E vamos colocar aqui para que você veja o chip. Então, vamos ver aqui. Foco no chip. É um L2930. Olha lá. Ó. O foco tá meio ruim. Vamos tentar melhorar esse foco aí. Aí, vamos tentar iluminar um pouco mais. L2930, tá? Esse é um driver que controla motor. Na aula de hoje nós vamos usar outro drive, tá? Esse daqui nós vamos falar em outro momento. Então esse shield, por que ele é um shield? Porque ele conecta num Arduino, tá? Então esses pininhos, né? Eles conectam aqui no Arduino. Então você consegue fazer aqui a integração facilmente do Arduino com ele. Então isso é um shield, tá? Ele sempre vai como um escudo aí do Arduino. E ele serve para controlar até 4 motores, tá? No caso aqui, ó, isso daqui são módulos. O que são esses módulos? Esses módulos, diferente do shield, você tem que levar fiozinhos para ele. Ele não fica acoplado diretamente ao Arduino. Perfeito? Então são módulos. Vamos ver se a gente consegue enxergar aqui no microscópio o chip dessa ponte H. Vamos lá. Tá bem escurinho, né? Aí, nem com o microscópio, hein? Tão pequenininho que é. Vamos tentar mudar o foco aqui. Talvez passar uma borracha, galera. Vou passar uma borrachinha aqui para ver se a gente enxerga alguma coisa. Olha lá. Esse já é outro chip, ó. L9110S. Então essa ponte H trabalha com esse chip. O que nós vamos trabalhar aqui é o L. Vamos agora dar foco nessa outra. É uma das mais comuns aí no mercado, tá? Olha lá, ó. Aqui na tela para você. L298N. Então esse é o chip que nós vamos trabalhar hoje. Por que eu uso o microscópio nas aulas, galera? Justamente para que vocês comecem a entender que se você conhecer o componente, você sabe onde buscar a biblioteca, qual biblioteca correta utilizar, como esse componente funciona, porque daí você pode buscar a folha de dados dele e tudo mais, tá?
Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Vem na tela comigo. Estou aqui no site do Arduino, tá? Então a gente viu lá que o driver que a gente vai usar é o L298. Perfeito. O que nós vamos fazer aqui? Então, no arduino.cc, você vem aqui em Search, né, a localização aí, e vai digitar L298N. E você pode ver que ele já traz várias possibilidades aí. Eu vou aqui em L298N Library, que eu quero a biblioteca. Então hoje você vai aprender a instalar uma biblioteca na sua IDE do Arduino. Olha que fantástico. Então vamos ver aqui a documentação. Olha, nós temos algumas aqui, né? E aí você pode ver que ele traz vários exemplos, inclusive traz algumas placas aqui embaixo. Pra gente, o que vai resultar mesmo é esse aqui, ó, L298N Library para Arduino controlar motores. Ele tem 6 resultados, vamos ver todos. Clico aqui em See All. Tá aí, ó, driver, motor driver. Então nós temos várias bibliotecas que trabalham com esse chip. Então nós temos 6 aqui que está no site oficial do Arduino, onde podemos estar pegando aqui como referência. Vou clicar nesse primeiro aqui, ó. O que ele fala aqui? Ele fala que o autor é o Andrea Lombardo, ele que desenvolveu essa biblioteca, e a última versão é a 2.0.3. Vou clicar nessa versão aqui e vamos verificá-la. Olha só, ele baixou um zip, tá? Vou mostrar aqui na pasta para você. Então nós temos ela em zip. Então vou te ensinar a instalar a biblioteca tanto na IDE 1.8.19 quanto na nova IDE, tá? Aí você faz um comparativo. Bom, então eu já estou aqui com as minhas duas interfaces de desenvolvimento do Arduino aberta. Você pode observar deste lado da tela, do seu lado esquerdo, nós temos aqui a versão 1.8.19 e do lado direito nós temos a IDE 2.0.3. Vou ensinar você a instalar nas duas, perfeito? Bom, como é que nós fazemos isso? Vamos em ferramenta, gerenciar bibliotecas. Perceba, ele está atualizando a lista de bibliotecas instaladas. Atualizou. Então nós temos aqui uma forma de gerenciar bibliotecas. Do mesmo jeito nós temos aqui na interface 2.0.3, tá? Se eu quiser instalar, eu digito L298N. Olha isso. Motor Drive. Aqui, ó, Andrea Lombardo. Então eu posso instalar ela por aqui, aparece todas as versões. Posso instalar ela por aqui, ou eu posso vir em Sketch, incluir biblioteca, e adicionar a biblioteca zip. Aí eu vou até a pasta onde eu fiz o download, seleciono a biblioteca, abrir. Pronto, já instalou. Bem mais simples instalando com o zip. Vem aqui, como que eu sei que instalou? Eu venho aqui em arquivo, exemplos, e aqueles exemplos que estão lá no GitHub, ele tem que aparecer aqui. Ó, L298N, todos os exemplos estão aqui. Perfeito, foi instalado. Como é que eu faço para instalar então na outra IDE? Mesma coisa, eu venho em Tools, Manager Libraries, que é o gerenciamento de biblioteca, ou eu simplesmente clico aqui do lado, olha. Que interessante, tá? Digito L298N e Enter. Então, aqui, olha, é o segundo item. By Andrea Lombardo. Vou instalar. Ele fala que já está instalado.
porque eu já instalei na outra IDE, ele reconheceu. Vou desinstalar e vou instalar novamente. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, clico na versão que eu quero e instalo. E ele começa a instalar na interface. É só aguardar um pouquinho e ele já termina a instalação. Aí deixa eu sair da frente para que vocês possam ver a instalação aqui. Instalado, olha. Está falando aqui que foi instalado a versão 2.0.3. Poderia vir em Sketch. Poderia fazer aqui o include library, adicionando o zip. Do mesmo jeito. Clicando aqui, vou até a pasta Downloads e seleciono e instalo do mesmo jeito. É igualzinho para as duas interfaces. Tá certo? Então, instalou a biblioteca, é muito simples controlar o motor, tá? Nós vamos basicamente fazer o que? Eu vou expandir uma aqui. Eu vou fechar uma. Não vamos precisar dela. E vou trabalhar aqui na interface nova. Nós temos aqui, então, a parte de exemplos. Então, eu vou vir em File, Examples, L298N, e eu vou pegar aqui o exemplo simples, ó, e clico nele. O que ele vai fazer? Ele vai carregar um novo sketch, um novo projeto com esse exemplo. Aí, aqui ele traz os comentários, né? Quem é o autor, o site, a fonte, alguns parâmetros, inclusive aqui como que você controla a velocidade e tudo mais. Então ele traz aqui a inclusão da biblioteca, traz aqui as constantes. Nesse caso ele está trabalhando com controle de velocidade no pino 9. Ele starta aqui então, né? Ele cria essa instância, essa classe. Starta a comunicação serial. E aí no loop ele faz aqui alguns testes do motor para que você veja ele funcionando para frente, para trás e tudo mais, tá? Então basta a gente fazer o que? Conectar então o Arduino. Então vou trazer vocês aqui para minha tela. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ignorar essas ponte H e vou trabalhar com essa ponte H aqui, que é o L298N, junto com esse motor DC, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma graça aqui para o motor não sair correndo. Aí, espera aí que eu já mostro para vocês. Então, deixa eu aumentar isso daqui. Ah lá. Então aqui eu tenho ponte H, tenho o motor e tenho o Arduino. O que eu vou fazer aqui? Eu vou alimentar com uma fonte de 9 volts o Arduino. Porque o motor precisa funcionar com entre 6 e 12 volts. É o ideal que ele funcione, tá? Vou conectar então o cabo de comunicação. Tá aqui, comunicação serial. E agora vou dividir a tela aqui para que vocês observem. O que eu vou fazer aqui? Olha, aqui está a fonte. Vou carregar essa sketch. Então seleciono aqui o Arduino com a porta. Estabeleço essa comunicação e envio. Então você pode observar aí vamos colocar ela aqui um pouquinho mais fácil aqui. Pronto, olha. Então ele carregou. Aí e está executando os testes, olha. Ou seja, eu não fiz uma linha de programação, né? Então a biblioteca, ela permite que você faça esses testes, essas instalações e tudo mais. No caso, não estamos controlando o motor, porque eu estou trabalhando apenas 2 fios aqui, que é a porta, vamos ver aqui na biblioteca,
a instância 1, que é o pino 7, e a instância 2, que é o pino 8. Eu não estou trabalhando então com o 9. O 9 era para controlar a velocidade, mais lento ou mais rápido. Bom, o que dá para fazer mais além disso? Vou fechar aqui essa biblioteca e vou fechar aqui toda a minha IDE. Não vou salvar. E ele continua trabalhando. Se você observar, nós temos então uma ponte H que controla esse motor. Então o Arduino, ele é um controlador que manda o sinal para a ponte H, e o chip da ponte H aqui é quem faz o controle do motor em si. Então a gente tira toda essa parte de corrente que consome muito de motores do Arduino, fazendo então toda a parte de potência desses motores trabalhar aonde? Na ponte H, tá? Então é bem legal isso daí. Vou fazer aulas aqui no canal mostrando o que é a ponte H, tá certo? Bom, o que nós podemos fazer aí? Trabalhar agora a questão do servomotor. E o servomotor, vou desligar aqui, ele também tem uma biblioteca pronta. E ele já vem como padrão lá no Arduino. Então vamos aqui na tela do computador novamente. E vamos abrir aqui a interface. Vamos abrir essa IDE 1.8.19. E vou mostrar aqui para você na prática. Vou até preparando aqui a programação. Maravilha. Nós vamos ter aqui então essa interface. Eu vou deixar ela desse tamanho porque a gente pode então dividir aqui a tela com esse aparato nosso aqui, com esse projeto, tá? Então, vou mostrar aqui para você que em arquivo, exemplos, vamos procurar aqui como servo, ó, servo. Nós temos o knob, que é o potenciômetro. Nesse caso aqui não vamos utilizar o potenciômetro. E nós temos então o sweep. Esse ele vai seguir um caminho. Organizo aqui. Aí, prontinho. Ele já traz aqui a biblioteca, o código, quem foi que fez e tudo mais, tá? Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai trabalhar um loop mudando a posição. Ele vai de 0 graus até 180 graus. E depois ele retorna isso. Tem um delayzinho ali e ele retorna. Vamos ver como que isso funciona na prática. Então, o que eu preciso fazer? Observar aqui onde que ele startou o pino. Ó. Ele startou no pino 9, né? Então, aqui no nosso aparato, nós temos 3 fios. O servo, ele traz um marronzinho como sendo GND, o vermelho como sendo 5 volts e esse cor de abóbora ou laranjinha como sendo o sinal. Então, estou seguindo o mesmo padrão. O sinal vai lá na porta 9. O GND na porta GND e os 5 volts aqui nos 5 volts. Lembrando que se ele não funcionar, nós vamos ter que alimentar com uma bateria aqui de 9 volts para dar a corrente necessária para o motor. Vamos tentar aqui de cara com os 5 volts. Então, conecto aqui a minha serial e vamos observar aqui o nosso projeto. Vou carregá-lo. Primeiro seleciono aqui então a placa, já está Arduino Uno, porta com 8 agora. E envio o código. Eu carrego ele aqui para o sistema. E vamos ver o quão doido ele vai ficar.
Lembrando, pessoal, que lá no blog tá tudo detalhado, todos os códigos, inclusive um código utilizando lá o Swift para que você possa trabalhar aí com o teclado. Eu estou fazendo uma aula específica para que você aprenda a controlar ele, tá? Então, nesse momento é uma aula breve para que você aprenda apenas a biblioteca, o controle de motores, sem digitar uma linha de código. Então, olha aí, a cancela está funcionando. Só que ela não está corretinha, né? Então nós temos que alinhar ela aí. Ela está indo até 180. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Ele vai até a posição 90 e vamos ver o que acontece. Eu estou mudando de 180 para 90 e vou carregar o código novamente. Eu vou deixar o link do blog fixado aqui nos comentários. É o primeiro comentário aqui, para que você então possa acompanhar lá, tá? Vou afastar aqui o Arduino um pouquinho. Bom, tem que andar um pouquinho mais, né? Vamos então colocar ele até o 100. E vamos ver como é que ele vai se comportar aí. Isso é ajuste. É assim mesmo que funciona. O que eu estou fazendo aqui é como se você tivesse que fazer aí no seu projeto a calibração dele, tá? Então estamos calibrando a cancela para que ela abra no ângulo em que eu quero aqui do projeto. Maravilha. Agora foi. Se eu quero um tempinho maior, eu vou colocar aqui então que ele fique parado 1 segundo em cada ponto. E vou enviar novamente o código. Então, pessoal, vai haver uma aula complementar desta aula 7 para que possamos trabalhar melhor essa questão de motores, tá? Olha, ele está demorando 1 segundo em cada posição. Então isso não é legal, ficou demais. Vamos colocar aqui então 150 milissegundos. Aí ele não fica tão rápido e tão lento. Ou seja, a gente teve a oportunidade de visualizar que ela demora 1 segundo para atualizar o ângulo, né? Interessante. O que é bacana do servomotor? Não precisamos de um driver aqui para controlá-lo. Então tá lá, ele está variando o ângulo a cada 150 milissegundos. Abrindo e fechando. Assim mesmo ficou lerdo. Mas essa é a ideia, para que você veja os ângulos sendo atualizados. Maravilha! Então nessa aula nós aprendemos a incluir biblioteca, a pegar um exemplo da biblioteca e ao mesmo tempo controlar 2 tipos de motores, o servomotor e o motor de corrente contínua, que é o chamado motor DC. Maravilha, galera, maravilha! Então voltando aqui para a nossa tela final, como é de costume, para que vocês possam então acompanhar, nós iremos deixar aqui 2 aulas para que você possa dar sequência ao seu conhecimento. E você que ficou até agora aqui, meu muito obrigado e até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau!